Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de clima e tempo. A gente já vinha alertando para a volta das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Realmente isso se concretizou. As chuvas começam a diminuir e a frente fria começa a evoluir, a avançar para outras regiões do país. E atrás dessa frente fria vem uma massa de ar frio. A gente vai discutir isso agora com a Amanda Souza. Amanda Souza, lá da Meteored BR, está aqui comigo já. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais de clima e tempo. Massa de ar frio com potencial de geadas, é isso mesmo, Amanda? Seja bem-vinda. Olá, muito bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, um finalzinho de semana aí com muita coisa acontecendo, uma frente fria bem organizada, né? Já está passando pela região sul do Brasil e dessa vez vai avançar em direção ao sudeste, ao centro-oeste e depois que o tempo limpar, aí vem uma massa de ar seco, de ar frio que vai derrubar as temperaturas. O frio volta a acontecer de forma muito intensa, principalmente na região sul do Brasil e vamos falar de geada sim, Alex. Muito bem. Bom, a Amanda preparou para a gente alguns gráficos, alguns mapas. Vamos ver os mapas, Amanda, que daí a gente consegue acompanhar direitinho as informações, pode ser? Sim, sim. Hoje a gente já começa aqui com a imagem de satélite para o pessoal ver aonde é que está o tempo instável, né? A frente fria já bem formada, já avançando, então nuvens bem carregadas, espalhadas, não só pela região sul do Brasil, mas já tem aí avançado, já está chegando em áreas do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, até mesmo em áreas ali no oeste de Mato Grosso, sulzinho de Rondônia. Então é uma frente fria que junta aí também com um canal de umidade, ar quente, ar úmido da Amazônia em direção ao centro-sul do Brasil, acaba canalizando essas instabilidades, essa umidade e nuvens mais carregadas acabam se formando. Então, já na manhã desta sexta-feira, um tempo muito instável, já houve registro de chuva em algumas áreas, inclusive a gente fala dessa frente fria que voltou a atingir principalmente o Rio Grande do Sul de maneira intensa. Então, voltou a acontecer alagamento, inclusive em Porto Alegre, né, nessas últimas 48 horas, foram registrados mais de 150 milímetros de novo, segundo o INMET. Então, teve problema de novo na capital gaúcha por conta dessa nova frente fria, que já passou pelo estado, mas ainda tem algumas instabilidades que podem provocar ainda uma chuva no decorrer dessas próximas horas, até o finalzinho desta sexta-feira, a gente ainda vai monitorar bastante o Rio Grande do Sul e a frente fria caminhando também por Santa Catarina, pelo estado do Paraná, até chegar ao estado de São Paulo mais à noite. Então tem esse potencial ainda uma sexta-feira, né, de tempo instável, ainda com aquela possibilidade de alguns transtornos, principalmente no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, como a gente já mencionou, voltou a acontecer alagamentos, né? O nível do Rio Guaíba tinha caído nesses últimos dias e agora voltou a subir de novo por conta dessa chuva que aconteceu nas últimas 48 A horas. gente Mas, de vê modo geral, o o, pior já passou, a frente fria já está avançando em direção a Santa Catarina, Paraná. Os dois estados também podem registrar volumes significativos, né, ao longo desta sexta-feira. E depois, no final de semana, o destaque será realmente o avanço dessa frente fria para outras regiões. Até para o pessoal acompanhar um pouco mais, Alex, tem esse mapa que mostra que em todas essas áreas em azul é a chuva prevista até a noite já desta sexta-feira. Então já é uma chuva que avança bem, não só pela região sul do Brasil, mas já chega até áreas do estado de São Paulo, quase todo o estado de Mato Grosso do Sul com tempo instável e inclusive algumas áreas de Mato Grosso do Sul podem registrar volumes até expressivos, na casa aí de 40 a 50 milímetros, são essas áreas em rosa no mapa. Então é, é uma frente fria que avança um pouco mais pelo centro-sul, então tem essa chuva que vai se espalhar ao longo desta sexta-feira. E claro que a gente fala do final de semana também, com um avanço mais expressivo da frente fria, mas que de modo geral já vai começar a se afastar em direção ao Oceano Atlântico. Então o centro de baixa pressão atmosférica que alimenta essa frente fria, ele já vai ser afastado para o oceano, mas a frente fria ainda vai conseguir sim canalizar
aquela umidade, espalhar a chuva por todo o estado de São Paulo. Dessa vez a chuva não fica concentrada somente em áreas mais próximas ao litoral. Então, nas últimas entrevistas, né, a gente falava muito disso, que a frente fria até chegava, mas só chovia no litoral. Os produtores rurais aí no interior do estado de São Paulo ainda aguardando a chuva e nada dela chegar. Então, a expectativa é que isso aconteça principalmente amanhã, sábado, né? Com o avanço das instabilidades, a chuva pode se espalhar pelo estado de São Paulo de maneira mais generalizada. Tem previsão de chuva também, um pouquinho ali para o sul de Minas, para a zona da mata, mas com volumes menos expressivos. Claro que, como a frente fria ela é empurrada para o oceano, as nuvens mais carregadas também vão ficar um pouco mais localizadas em áreas mais costeiras. Então, a gente tem aqui, por exemplo, volumes aí na casa de 50, 55 milímetros na faixa leste do estado de São Paulo. Mas a chuva, ela pode avançar um pouquinho mais para o interior. Então, por exemplo, na região de Campinas, um pouco mais ali para São Carlos, a chuva pode ganhar um pouquinho de intensidade. Mas na maior parte do estado de São Paulo, o volume ainda será bem baixo, apesar da mudança no tempo, da possibilidade de algumas pancadas de chuva. Não são esperados aqueles volumes muito expressivos, ou seja, ainda será sim uma chuva insuficiente para reverter o déficit hídrico, especialmente em áreas do centro, do oeste, do norte do estado de São Paulo, assim como também no nordeste de Mato Grosso do Sul. Então tem esse avanço da frente fria, tem o avanço das chuvas ao longo do final de semana, esse volume, né, essa chuva espalhada é esperada até o domingo à noite, mas ainda não vai ser aquela chuva que vai chegar, por exemplo, ao estado de Minas Gerais. A maior parte do estado vai continuar seca, o estado de Goiás, a maior parte de Mato Grosso ainda vão continuar bem secos aí, pelo menos nesse final de semana, Alex. Muito bem, então é uma chuva que consegue avançar, chega até ali o sul de Minas, depois vai para o oceano. Exatamente, não avança muito mais do que isso, né? O Triângulo Mineiro, por exemplo, as áreas produtoras ali ainda vão continuar secas. Tá. Agora, Amanda, isso é chuva e frio. Tem frio também, viu? A previsão de uma mudança brusca na temperatura, até para o pessoal entender um pouco mais isso. Hoje à tarde ainda vai fazer muito calor, principalmente em áreas do sudeste, do centro-oeste e da metade norte do Brasil. Temperaturas que ainda chegam facilmente à casa dos 30 graus. A temperatura, claro, já começou a cair na região sul, conforme a frente fria foi avançando, mas hoje à tarde ainda vai fazer bastante calor na maior parte do Brasil. Mas o que a gente chama a atenção é essa mudança brusca na temperatura no final de semana. Primeiro a gente já vai falar aqui da região sul do Brasil, dessa próxima madrugada, né, com o potencial da massa de ar seco, de ar frio, já avançar bastante pela região sul. Como eu mencionei, hoje, ao longo, né, dessa sexta-feira, a chuva vai diminuindo na região sul do Brasil, porque ela vai avançando para o estado de São Paulo, para o estado de Mato Grosso do Sul. Então, conforme o tempo for limpando, até o finalzinho desta sexta-feira, a temperatura já vai caindo também. Então, hoje, inclusive, aquela mínima invertida na região sul do Brasil, em que a menor temperatura não aconteceu de madrugada, não aconteceu de manhã, vai acontecer hoje à noite. E esse friozinho, ele vai aumentando no decorrer da madrugada de sábado. Então, aqui já tem um mapa que mostra temperaturas mínimas esperadas aí na casa de 3 graus na campanha gaúcha, já nessa próxima madrugada. Como o tempo ainda vai estar limpando, ainda vai ter aquela variação de nebulosidade, ainda vai ter aquela certa umidade presente na atmosfera, o potencial de geada também é menor. Mas a gente já vai monitorando essas áreas, principalmente da campanha gaúcha, com a possibilidade do frio se intensificar, principalmente se o tempo limpar mais cedo hoje. Então, entre a noite e a próxima madrugada, já tem esse potencial, a gente já vai monitorar se vai ter alguma geada mais localizada ali na campanha gaúcha. Mas, de modo geral, Alex, em todas as áreas em verde do mapa, isso vai até o Paraná, já vai fazer muito frio nessa próxima madrugada de sábado, com temperaturas aí abaixo de 10 graus. Agora, Amanda, Oi. só para o pessoal entender, para ter geada precisa de condição específica, né? Não pode ter umidade, né? Exatamente. Para ter geada, tem que estar com o tempo completamente seco. É por isso que vem a preocupação, né? Depois que a frente fria passa, que gera chuva, que gera umidade, tem a chegada, precisa ter a chegada
de uma massa de ar seco, né? Porque aí o tempo tem que secar, tem que diminuir a nebulosidade, não pode ter mais a umidade presente na atmosfera, e aí sim a queda de temperatura, porque só a temperatura não é o suficiente. Aí pode acontecer outros fenômenos. Se a temperatura for muito baixa, ainda tiver umidade, ainda tiver chuva, aí a gente começa a monitorar outros fenômenos, como neve, como aquela chuva congelada, mas não vai ser o caso, né? De modo geral, essa chuva realmente vai embora ao longo desta sexta-feira e na próxima madrugada a tendência já é de um ar mais seco, então já começa aquele risco de geada, sim. Muito bem. Agora, como é que a gente deve entender essa geada? Ela é preocupante? Ela pode pegar áreas de produção? Elas vão ficar mais concentradas na serra? Enfim, qual que é o risco delas, Amanda? Pois é, a geada ela sempre traz grande preocupação por conta dos danos provocados nas lavouras, né? As plantas são muito danificadas quando vem um frio intenso, quando tem essa geada. Então, de modo geral, a nossa maior preocupação vai ser com relação à noite, à madrugada e à manhã de domingo. Isso porque o tempo já vai ter limpado completamente. Como a gente acabou de mencionar, precisa desse tempo muito seco, desse tempo já sem nebulosidade, e aí isso também abre margens para a temperatura cair ainda mais. Porque quando a gente tem a nebulosidade ainda, Alex, acaba servindo ali como um manto. Ela impede meio que a queda acentuada da temperatura. E quando tá aquele céu limpo, sem nuvens, aí a temperatura cai mais facilmente. Então é por isso que precisa desse tempo limpo, desse tempo seco, sem nuvens, para que aconteça de fato a geada. E é isso que a gente espera na madrugada de domingo. E sim, a gente tem que monitorar, né, de maneira um pouco mais generalizada no sul do Brasil, entre o sábado e o domingo. O frio vai se espalhar pelos três estados, mas, de modo geral, as menores temperaturas, mais preocupantes, ficarão sim concentradas nas áreas serranas, entre a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense. O friozinho avança até o Planalto do Paraná, mas aí já com menor intensidade. Então, por exemplo, na madrugada de domingo, são esperadas temperaturas aí na casa de 1 grau na Serra Catarinense, mas a gente sabe que essa temperatura pode cair ainda mais. A gente espera, sim, temperaturas até negativas na madrugada de domingo, mas em contrapartida, apesar do sábado bem frio, né, com temperaturas abaixo de 10 graus em boa parte da região sul do Brasil, e depois no domingo essa temperatura que pode ser até negativa na serra, a temperatura nas áreas produtoras, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já vai começar a subir de maneira gradual. Então, apesar de ter esse frio chegando de novo, podendo se intensificar no final de semana, o risco para as lavouras é bem pequeno, é uma boa notícia. Esse frio mais intenso vai ficar concentrado nas áreas serranas. Claro que nas áreas descampadas, a gente pode sim ter aquele registro, né, daquela geada de relva, mas nenhuma grande preocupação, nenhum grande potencial que danifique tanto as lavouras de forma mais organizada, de forma mais generalizada pela região sul, Alex. Muito bem. Bom, então temos aí essa condição de as chuvas evoluindo, né, indo adiante. Atrás dessa frente fria vem uma massa de ar frio derrubando as temperaturas, podendo provocar geadas generalizadas, pelo que eu entendi, né, Amanda? Me corrija se eu estiver errado, mas generalizadas aí pela região sul do Brasil, em especial ali no Rio Grande do Sul. E depois disso, Amanda, pelo menos para o sul do Brasil, tem uma trégua? Pelo menos para o Rio Grande do Sul, né? Tem uma trégua, né? Apesar desse frio que vai chamar a atenção no final de semana, ele vem junto com uma trégua da chuva. Então precisa desse tempo seco, então não vai chover no final de semana, vai ter essa trégua, mas que também não vai durar muito tempo. A tendência é que na próxima semana já tenha aí um novo episódio de chuva na região sul do Brasil, principalmente aí no Rio Grande do Sul. Então o estado ainda continua sendo monitorado, principalmente com relação ao nível dos rios. Então a trégua em si não vai durar muito tempo. Mas pelo menos não tem mais aquele bloqueio, né, segurando as frentes frias. A tendência agora é que elas evoluam, né, naturalmente, né, Amanda?
Exatamente. A boa notícia é que sem o bloqueio atmosférico, a frente fria ela não fica presa ali na região sul do Brasil, né? Claro que depende da formação, de outras instabilidades que vão potencializar essa frente fria, essa chuva na região sul, mas de modo geral não temos mais um cenário de bloqueio, então a tendência é que sim, as frentes frias passem naturalmente pela região sul do Brasil, mas depois caminhem aí rumo ao sudeste, ao centro-oeste. E me conta uma coisa, Amanda, nessa região onde tinha o bloqueio atuando aí, a gente viu que as temperaturas se elevaram bastante, fugindo um pouquinho da característica de outono, né? Agora volta ao normal essa condição de outono, digamos, com temperaturas mais amenas, ou ainda não? Aos poucos a temperatura vai ficando com aquela característica de outono. Temos aí principalmente dias com uma grande amplitude térmica, o que é comum nessa época do ano. Então tem noites, madrugadas, manhãs até um pouquinho mais frias, aquela temperatura mais amena, tem aquela formação de neblina, por exemplo, é bem comum nessa época do ano. Mas à tarde, nas áreas em que não tem condição de chuva, vem o predomínio do sol, naturalmente a temperatura sobe ao longo do dia, então fica essa grande amplitude térmica, mas que é comum também nessa época do ano. Principalmente em áreas do Brasil Central, a temperatura não cai tanto, mesmo sendo outono. Muito bem. Bom, temos perguntas. Tem mais algum mapa, mais alguma coisa que você queira mostrar antes das perguntas, Amanda? Bom, só passar rapidamente pelo que você falou da temperatura, né, caindo um pouquinho mais aí no centro-norte do Brasil. Esse frio não fica tão concentrado ali na região sul, mas sem risco nenhum para geada nas áreas produtoras do sudeste, do centro-oeste. Esse mapa já mostra, por exemplo, que o frio chega de maneira um pouquinho mais expressiva no sul de Mato Grosso do Sul, mas com uma temperatura mínima aí de 8 graus na manhã de domingo. Então, nenhum risco de geada, a temperatura cai, vai servir realmente para diminuir esse calorão fora de época. Então temos a temperatura avançando um pouco mais, até pelo centro-norte, tem até aquela friagem, né, que pode chegar, como a gente conhece, nessa época do ano a temperatura pode cair um pouquinho mais, por exemplo, ali no sul de Rondônia, pode cair em algumas áreas no interior da Bahia, mas nada muito expressivo, só diminui aquele calorão mesmo. Muito bom. Bom, vamos lá então. Tiago Santana. Ele quer saber da temperatura lá para Presidente Jânio Quadros, sudoeste da Bahia. Vai cair a temperatura por lá, Amanda? Vai cair, mas de forma pouco expressiva, nada que chame tanta atenção com relação aos últimos dias. Como a gente comentou, pode ter aquela temperatura mínima logo cedo, um pouquinho mais amena, mas à tarde o calorão volta com tudo. Boa. Marcelo Bezerra quer saber o seguinte, ele é produtor de café no sul de Minas e só de ouvir de falar em geada eles tremem por lá, Amanda. Tem risco de geada lá para o sul de Minas? Esse frio vai afetar o cafezal por lá? Não, não tem risco para o sul de Minas. Eu sou do sul de Minas, acompanhei como é que foi nos últimos anos da Laninha. Teve muita geada no sul mineiro, queimou muito cafezal. Eu estava presente, eu sou de lá, minha cidade é do café, então não tem risco disso acontecer, disso se repetir. Então, por enquanto, nenhuma preocupação. Tem essa chuvinha que vai acontecer no final de semana, até um alívio para os produtores. Nada muito expressivo, nada muito volumoso também, mas o frio não deve chegar. O Michael Douglas, quer saber como fica o tempo em Anápolis, Goiás, aí nos próximos dias. Nada de chuva também por enquanto, né? O estado de Goiás ainda continua com um tempo muito seco, apesar do avanço da frente fria um pouquinho mais pelo centro-sul do Brasil. Como a gente mencionou, logo ela será afastada para o oceano, então não consegue levar tanta chuva assim no interior do Brasil. Então, de modo geral, o estado de Goiás ainda sem previsão de chuva significativa. Muito bem. Bom, Amanda, então acho que o recado está dado, né? A gente tem ainda condições adversas lá para o sul do Brasil, em especial para o Rio Grande do Sul. A gente espera que o estado possa se recuperar o mais rápido possível, mas não dá para dizer ainda que as chuvas vão parar. A boa notícia é que agora elas conseguem passar e seguir em frente, não ficarem lá paradas em cima do estado, como aconteceu aí nas últimas semanas e a gente viu o desastre que foi. Mas tomara aí que as coisas voltem a se normalizar o mais rápido possível e agora, daqui a pouco, é esperar a estação fria chegar, né? O inverno tá para chegar aí, hein, Amanda?
Exatamente, o inverno está para chegar, ainda sem a chegada do Laninha, né? A gente está acompanhando aí, o El Ninho ainda está batendo o pé, não querendo ir embora tão rápido. Então, de modo geral, a gente segue monitorando as condições do oceano, as condições da atmosfera, para ver aí o que esperar desse inverno. Ó, o Thiago está dizendo aqui que lá na cidade dele, Presidente Jânio Quadros, lá no sudoeste da Bahia, fica a 60 quilômetros da divisa de Minas e Bahia, e hoje está fazendo 16 graus lá. Ele teve que tirar as cobertas por lá. Pois é, o friozinho que chegou de manhã, mas agora nessas próximas horas, à tarde, aí ele já vai guardar essas cobertas de novo. É, muito bom. Amanda Souza, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dividindo com a gente todo o seu conhecimento aí sobre clima e tempo. Volte sempre, Amanda. Obrigada, ótimo final de semana a todos. Para você também. Aí, Amanda Souza, Meteored BR aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo. Tem chuva, tem queda de temperaturas, tem geada prevista aí para o sul do Brasil. Então vamos ficar de olho. Obviamente a gente torce para que não sejam geadas fortes a ponto de prejudicar as lavouras, mas as temperaturas vão cair. Você viu aí a Amanda mostrando, temperaturas podem ficar até negativas dependendo da localização ali da região do sul do Brasil que a gente está falando. Enfim, vamos acompanhar de perto e você acompanha tudo aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.